Boa tarde, família, boa tarde, crianças. Vamos para a nossa aula de matemática na página 141. Hoje nós vamos ver sobre fração, tá? Então, ó, quando dividimos um bolo, uma pizza ou qualquer coisa, está inteira em partes iguais, damos o nome dessas partes de fração. Eu tenho uma laranja, eu vou repartir ao meio. Eu tinha uma, mas eu reparti ao meio, eu tenho uma laranja e tenho dois pedaços, então eu tenho um meio, porque antes ela estava inteira, reparti no meio, meio. Fração é a parte do inteiro que foi dividida por igual, veja. O bolo estava inteiro e foi dividido ao meio, ou na metade. Se juntarmos o bolo, teremos novamente um inteiro, mas eu reparti um meio. Em matemática, podemos representar a fração em formas de números, desenho ou na forma reta ou numérica. Aqui eu tenho um retângulo, um desenho. Eu vou, um inteiro, eu reparti esse inteiro em 4 partes, ó. 1, 2, 3, 4. Mas ele era um inteiro, então eu vou pintar só uma parte, porque eu dividi em 4 pedaços. Ó, o inteiro foi dividido em 4 partes e uma delas foi pintada. Eu tenho que dividir em partes iguais. Não pode uma maior, outra menor, não. Tem que ser partes iguais. Que eu posso colocar, se eu fizer em número, eu coloco um em cima, um tracinho e o 4 embaixo, ó. O 1 é a parte inteira. E embaixo é quantas partes eu dividi. Eu dividi em quanto? Em 4 partes. Então, 4. Ó, na reta numérica, a parte do inteiro e a parte, ó, 4 partes. 4 quartos. Um inteiro em 4 quartos. Aqui nós temos, ó. Quando representamos a fração por meio de números, temos os seguintes termos. O 1 quer dizer o numerador, que eu tinha 1, é o numerador. E o 4, as 4 partes que eu dividi igual, elas são denominador, que ela denominou em 4 partes. O inteiro em 4 partes. O numerador indica as partes utilizadas. O denominador indica a quantidade de partes divididas do inteiro. Um inteiro em 4 partes. Aqui eu tenho, ó, um meio, que era uma, foi dividido em 2, um meio. Aqui eu dividi em 3, um terço. Aqui eu dividi em 4, um quarto. Aqui eu dividi um inteiro em 5, um quinto. Um inteiro em 6 partes, um sexto. Um inteiro em 7 partes, um sétimo. Um inteiro em 8 partes, um oitavo. Um inteiro em 9 partes, um nono. Daí temos, como dissemos, os números fracionários representam parte de um inteiro. Considerando essas partes, são denominadas de fração. Veja na tabela abaixo como são lidas aqui, ó. O meio, um terço, um quarto, um quinto, um sexto, um sétimo, um oitavo, um nono e um décimo, que é uma parte que eu dividi em vários pedaços. Aqui está pedindo atividades. Resolva as atividades. Pinte um meio, vamos pintar só uma parte. Um meio. Aqui, ó, 1, 2, 3, um quarto. Vamos pintar uma parte só. Um meio. E aí por diante. Ó, um terço. Dividi em 3 pedaços, mas vou pintar um só. Um terço também e um terço também. Escreva as frações correspondentes à parte pintada por meio de frações. Então, um quarto, vou pôr um em cima e o 4 embaixo. Um terço, por um em cima e o 3 embaixo. Deixa eu ver quanto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1 oitavo, eu pintei 8 pedaços. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Um meio. Um décimo. Um quinto, porque eu dividi em 5 pedaços.
Aqui tem as frações. Faça a correspondência, vão ligar. O meio, tem o meio aqui. 1/6. E aí por diante vocês vão ligar. Agora aqui, escreva como lemos as frações, então. 2/meio, 4/8, 3/5, 1/meio, 4. Daí por diante, vocês vão observar. Aqui já mudou. Aqui eu tenho 2/meio, 2 partes, pintadas em 6. 4/8, eu reparti 8, mas eu pintei 4. 4/8. 3/5, eu tinha 5 pedaços, mas eu pintei 3, então é 3/5. Observe a fração e responda. Então veja aqui, A, B. Qual é o numerador A? Qual é o numerador B? Qual é o numerador B? Qual é o denominador A? Qual é o número fracionário da parte pintada? Então, vejam bem. Deixa eu ver A, E, A. Então, qual é o número? 1, 2, 3, 4, 5. 5 décimos, né? Qual é o número fracionário da parte pintada da B? 3, daí por diante. Sobre o que você aprendeu, responda. O que é fração? Quais são os termos da fração? O que indica o numerador e o que indica o denominador? Observe aqui eu tenho, 1/4, 2/3, 1/7, 3/7, 2/5, 1/8, 3/meio, 2/9 e 1/5. Então, aqui eu tenho 1/4, uma parte só pintada, dividida em quarto, e por diante. Vejam bem, aqui 2/3. Vou ter um desenho dividido em 3 e vou pintar 2, que é 2/3. Ó, calcule mentalmente. O pai de Igor dividiu a maçã que havia comprado para ele e o filho, em 2 partes. Cada um recebeu quanto da maçã? Seu Emerson dividiu um delicioso melão em 2 partes e comeu uma delas. Ele comeu a... Ivone fez um delicioso crepe e dividiu entre 3 sobrinhas. Cada sobrinha recebeu, ela fez um crepe, dividiu um delicioso crepe em 2 partes. Em 2 partes. Ivone fez um delicioso melão, aqui o crepe. Deixa eu ver. Ivone fez um delicioso crepe e dividiu em 3 sobrinhas. Um crepe, ela dividiu para 3 sobrinhas. Luciana comprou um refrigerante de 500 miligramas. Para seus 2 irmãos, deu 2,50 miligramas e meio. E cada um deles recebeu, se ela comprou 500 e ela dividiu em 2, se eu tenho 500, ela tinha um inteiro, né? Ela dividiu em 2. Quantos eles receberam o refrigerante quanto? Complete. A quarta parte de 88 é igual? A quinta parte de 255 é igual? A quarta parte de uma centena é igual? Meia dezena de botão é igual? Um terço de 345 livros é igual? A metade de 800 livros é igual? A quinta parte de 250 frutas é igual? Um terço de 195 carrinhos é igual? Um terço. A metade de 286 pirulitos é igual? A metade só, metade. Pedro tem 18 bolinhas de gude. João tem a metade dessa quantidade. Quantas bolinhas tem João? Se Pedro tem 18, qual é a metade de 18? Um jogo de basquete, Lucas fez 30 pontos.
Em um jogo de basquete, Lucas fez 30 pontos. Um jogo, fez 30. Responda. Júlio fez a metade de pontos de Lucas? Quantos pontos Júlio tem? Paulo fez a terça parte de pontos de Lucas. Quantos pontos Paulo fez? A terça parte. A terça parte, né? Aqui eu vou colocar. Descubra os números e complete. Metade e o dobro. Metade de 8 quanto que é? E o dobro de 8. Metade de 12 e o dobro de 12 e assim por diante. E aqui a terça, ó, terça parte. Eu tenho o número 9. Qual é a terça parte? 3 vezes, quanto é o triplo? 3 vezes a mais de 9. 9 mais 9 mais 9. 3 vezes, a tábua do 3. Então, aí por diante. Primeiro, vejam bem, a terça parte e o triplo, tá? Então, até a próxima aula.